Boa noite, amigos. Hoje, 17 de fevereiro, estão aniversariando Adriano, grande centroavante. Um desperdício, né? Parou de jogar tão cedo, mas preferia as baladas, os churrascos, né? Ele poderia nos ajudar a ser mais vezes campeão mundial. O Adriano jogava muito. O imperador de Roma, não é? O Gamarra, paraguaio, aniversaria hoje também. Quando ele fazia muitas faltas no jogo, ele fazia duas ou três. Teve um jogo de uma das Copas do Mundo que o Paraguai ganhou o jogo e o Gamarra não fez nenhuma falta. Pô, imagina você um jogo de Copa do Mundo, seleções jogando, e ele não comete nenhuma falta, e o Paraguai ganha o jogo. Que maravilha, né? Grande jogador. E falando em grande jogador, o Michael Jordan, o maior cestomolista da história do basquetebol, aniversaria hoje também. Eu gosto de basquete por causa dele. Eu só acompanhava futebol, mas depois que eu vi o Michael Jordan fazendo aquelas jogadas sensacionais, eu passei a adorar o basquetebol, né? Ele foi o Pelé do basquetebol. Parabéns a você que aniversaria também nesta segunda-feira. Bem, nesse final de semana, eu estava curtindo aqui a comemoração que o Neymar fez quando marcou o gol, aliás, numa estupenda cobrança de pênalti contra o Água Santa. Eu vibrei porque eu e todos nós estávamos torcendo por uma vitória do Santos em cima do Água Santa, né? Neymar bateu com aquela categoria de sempre e ele saiu comemorando igualzinho fazia o Lela. O Lela foi um jogador que apareceu no Noroeste. A Inter foi buscá-lo, ele acabou com o jogo aqui em Limeira e depois foi para o Curitiba, jogou em grandes times do futebol brasileiro. Ele é pai do Richarlison, comentarista da Globo. E o Lela, quando fazia gol, botava as duas mãos assim do lado das orelhas para comemorar o gol. E o Neymar imitou o Lela ontem. Como é o Neymar, ninguém falou que ele imitou, né? Se é um outro coitadinho, o cara tá imitando o Lela. Mas o Neymar, valeu, né? Fez o gol, valeu. Palmeiras 0, São Paulo 0. Olha, não é ser saudosista não, mas o futebol de hoje está muito ruim, hein? Eu assisti a alguns choque-rei lá no Morumbi. Eu não vou voltar lá nos anos 60, eu vou dos anos 70 para frente. No Palmeiras, ó, lembrando assim, Leão, Luiz Pereira, Leivinha, Ney, ponta esquerda infernal, sem se falar do divino Ademir da Guia. No São Paulo, Valdir Pérez, que foi nosso treinador aqui em Limeira, treinador da Inter, grande goleiro. Pedro Rocha, que podia jogar de terno. Roberto Dias, o maior jogador do São Paulo de todos os tempos. Dario Pereira, Oscar, Zé Sérgio. Nossa, cada craque, né? Cada craque. Bom, a diferença do craque de ontem para o craque de hoje é a seguinte. O craque de ontem jogava todas as partidas bem. Os craques de hoje jogam de vez em quando bem. Essa é a pequena diferença que existe, né? Eu nunca vi um Zico jogar mal, Rivelino jogar mal, Pedro Rocha jogar mal. Nunca vi. E os craques de hoje, de vez em quando, dão vergonha pra gente, né? Bem, o Mário Moraes foi um dos maiores comentaristas de todos os tempos. Diria que o 0-0 de ontem, Palmeiras e São Paulo, foi a nota do jogo. 0-0. Bem, para finalizar, Velo 2, Inter 1. Eu ouvi todos os comentários da nossa equipe e concordo com quase tudo. Mas estamos esquecendo que o Velo fez um gol nos primeiros segundos de jogo. Isso arrebentou com tudo que o técnico Márcio Fernandes planejou para o jogo. Eu me lembrei de um jogo lá nos anos 80, também aqui em Rio Claro, né? Entre Velo e Independente. Os times eram muito bons. Eu não me lembro de nomes, me lembro da história do jogo. O empate seria um ótimo resultado para o Galo. O Galo não precisava ganhar aquela noite. E o técnico do Galo, o que fez? Jogou sem centroavante. Aliás, o centroavante, eu não me lembro agora, era um dos principais jogadores do time. Ele entrou com 3 jogadores no meio de campo e começou o jogo, o Velo atacou e, como ontem, fez um gol. E esse gol desmoronou todos os planos do técnico galista. E naquele tempo eram permitidas apenas 2 alterações.
Então, com 1 minuto de jogo, ele já queimou a primeira. E o Galo não conseguiu, pelo menos, o gol de empate. É difícil cravar, mas quem garante que se não tomasse o gol tão cedo, o Leão não conseguiria pelo menos um empate? Márcio Fernandes escalou o time para o empate, mas o plano não deu certo. E para arrematar, a Inter não consegue entrar na área adversária. Ela trama até a intermediária e na hora da jogada final o time perde a bola. Uma vez que entrou na área do Velo, fez o gol. Hoje eu recebi uma mensagem de um torcedor. A mensagem dizia o seguinte: a Inter está agonizando, mas ainda não morreu. Então essa é a nossa esperança, a Inter ainda não morreu. Vamos rezar, né? Por hoje é só. Boa noite, amigos.